Queridos, nós elegemos esse ano de 2020 para buscarmos o maior aprofundamento espiritual da nossa fé, para que a nossa vida cristã cada vez mais esteja alicerçada em fundamentos sólidos da palavra de Deus. Por isso nós propomos uma série intitulada Aprofundamento Espiritual. Então, durante todo esse ano, nós estaremos aqui a falar de temas fulcrais, fundamentais, embora temas elementares, né? Mas como nós falamos na mensagem de domingo passado, o escritor aos Hebreus, ali corrigindo, né, e exortando os hebreus, ele falou que já era tempo de os hebreus serem maduros e de compreenderem, ter a compreensão clara acerca de coisas excepcionais do Evangelho. Mas o fato é que, por alguma razão pessoal, do coração dos próprios irmãos, aquele grupo de irmãos ainda era um grupo imaturo, de pessoas que, apesar do tempo decorrido, não havia ainda alcançado o entendimento da verdade de Deus, conforme a verdade que é Cristo, conforme a verdade que Cristo pregou, conforme o Evangelho. E fazendo um paralelo com a nossa experiência, eu me refiro a nós cristãos deste século, eu entendo que há uma profunda necessidade de nós falarmos acerca das coisas básicas da fé, básicas do Evangelho, numa linguagem orgânica, em que o nosso ser será exposto. Então, hoje nós vamos tratar de um primeiro tema. Semana passada nós fizemos apenas uma abertura. Hoje, efetivamente, queremos trazer um primeiro tema que foi proposto: a natureza crística do homem. Agora entenda que hoje eu trago esse tema. Talvez o entendimento desse tema possa trazer a você uma série de dúvidas, porque tratando nós desse tema, virão perguntas no seu coração a partir do que você já ouviu na sua vida. Então eu vou pedir para você ter paciência, né? Porque um tema segue outro tema, e cada tema ministrado vai sanando as dificuldades que nós temos, e as dúvidas vão sendo resolvidas. Então não permita que a sua mente fique questionando outras coisas que não seja esse tema. Ou seja, ouça esse tema de hoje, procure absorvê-lo dentro de você, procure compreendê-lo, procure verificar nas Escrituras, e não coloque em dúvida o que você ouve hoje, em razão de uma pergunta que só será respondida em temas posteriores. Ou seja, se dê por satisfeito, pelo menos neste momento, com as afirmações e as verificações que serão feitas hoje. Porque às vezes você ouve uma coisa e até lhe parece um pouco coerente, mas em razão de uma dúvida que não foi respondida hoje, porque é tema de outra ministração, você coloca em dúvida o que você ouviu hoje. E a dúvida, ela não é boa quando ela se torna um empecilho para você receber o que está sendo dito. A minha orientação é que nós sejamos como os bereanos: o que você ouve, você verifica na Escritura, e assim você vai criando um alicerce de compreensão da verdade. Agora, não se iluda. Eu quero, antes de entrar propriamente no tema, trazer uma pequena advertência para os irmãos, lembrando o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32. Lembram do que ele disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, eu acredito, conforme Jesus, que somente a verdade liberta. Se você deseja ter uma vida cristã frutífera, uma vida cristã autêntica, se você quer vencer o pecado, se você quer ser um cristão vencedor por ocasião da parousia de Cristo, se você quer ser manifestado enquanto filho de Deus por ocasião da parousia, então você precisa rapidamente, seriamente, de mudanças interiores, de transformação, de santificação, de conformação à imagem do Filho. Mas isso não acontecerá a parte do conhecimento
que Cristo diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, não se engane, esse conhecimento não é mero conhecimento intelectual, porque todo o esforço que nós fizermos para compreender mentalmente e intelectualmente a verdade não é suficiente para que você compreenda no Espírito o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Ou seja, é certo que o conhecimento teórico e intelectual, ele é de certo modo necessário, mas não podemos estagnar achando que esse conhecimento meramente intelectual e mental resolverá nossos problemas. Pelo contrário, se nós ficarmos somente com conhecimento intelectual, é capaz que esse conhecimento intelectual, porque é carnal, porque foi adquirido pela via humana da procura de entender, possa gerar em nós um profundo orgulho. E aí, quando a pessoa entende algo, e esse algo entendido não está plantado no coração, é só na mente, a pessoa agora ela fica orgulhosa, porque ela sabe, e aí ela despreza o outro que não sabe. E aí cria-se um tanto de contendas, como se vê em toda a história do cristianismo, e mesmo na nossa própria história, como não raras vezes nós brigamos, discutindo para saber quem tinha o melhor ou maior conhecimento da verdade, quem estava mais claro, e no final todos perderam, porque a despeito de quem quer que ganhe um debate, ele não recebe crescimento espiritual, porque às vezes ele ganha o debate à custa de matar o outro, de ferir o outro, de ofender o outro, de desprezar o outro. Então o conhecimento intelectual da verdade é necessário como primeiro passo, mas agora há um conhecimento da verdade que ele não é mediado. Ou seja, hoje eu estou aqui mediando um conhecimento, algo que eu recebi de Deus, que eu encontrei nas Escrituras, que eu labutei, preparei para vocês, e eu vou transmitir para vocês. E o máximo que eu posso fazer é transmitir as ideias da verdade. Agora, o conhecimento pessoal da verdade é fruto de comunhão pessoal com Deus. A oração, nesse sentido, é um aliado e um grande amigo daquele que quer ser transformado. Ou seja, você ouvir a palavra, depois você conferir na palavra, e então você meditar na palavra, e você então contemplar essa palavra diante do Senhor em oração, como quem diz: Senhor, não basta que eu entenda, eu preciso ser misturado com essa palavra, para que essa palavra tenha um efeito real e concreto dentro da minha alma, um efeito transformador. Então eu apelo para os irmãos, para essa verdade geral, de que a nossa santificação, a nossa transformação, a nossa cura, a nossa salvação não prescinde do conhecimento. Ou seja, você não obterá essas coisas sem o conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, esse entendimento geral que o conhecimento nos traz, nos salva, deve ser entendido como, primeiramente, um conhecimento que passa pela sua mente, mas sobretudo agora, um conhecimento que você vai experimentar dentro de você. Coração puro de oração, todos os dias, diante do Senhor, no templo vivo que é você, no seu espírito, no seu coração: Senhor, esta palavra precisa mudar a minha vida. Eu tenho certeza que, passando por esses dois estágios do conhecimento, haverá um resultado de que nós tanto precisamos e que nós esperamos. Amém, queridos? Glória a Deus. Peguem suas Bíblias em nome de Jesus, vamos abri-la. Como eu preparei algo para os irmãos, que já foi dito outras vezes, mas que eu preciso que, ao sair daqui hoje, os irmãos estejam completamente claros do que será proposto, eu quero ler muitos textos com os irmãos. Preciso ler. Geralmente em aulas de homilética, ou mesmo em conselhos, livros de homilética, a arte de falar, costuma-se dizer que o pregador não pode ler muitos textos, ele precisa sabê-los de cor, e então reproduzi-lo falando,
para não quebrar a dinâmica da ministração. E isso é verdade. Às vezes quando você para, até que você encontre, que você leia, que você retoma o pensamento, às vezes gera um pouquinho de atraso no que estava sendo dito. Mas eu não quero pregar, eu quero ensinar, eu quero compartilhar, e para tanto nós temos que verificar. Tá bom? Então não tenha pressa, vamos devagarzinho, vamos lendo, deixa o Senhor nos orientar. A natureza crística do homem. O que significa esse título? A natureza crística do homem. Não é a natureza crística do cristão, não é a natureza crística do crente. Eu falo a natureza crística do homem. Desde que o indivíduo, ou seja, um homem não no sentido de sexo ou gênero, mas um ser humano, todo homem é a proposição, tem a natureza de Deus ou do Cristo dentro dele, desde o seu nascimento. Eu separei em vários tópicos, e o que nos inspira, ou a questão que nos traz a esse tema, é o que foi lido agora no início dessa reunião pelo pastor Josué, que está em Salmo de número 8, versículo 4. Aquela grande pergunta, uma pergunta filosófica, inclusive, que Davi fez num momento de êxtase e de contemplação, quando ele orava ao Senhor, olhando para os céus, olhando para as estrelas, olhando para o universo, olhando para a vastidão da terra, para a amplidão e amplitude da existência e da vida humana e de todos os seres da terra. Ele orando ao Senhor, ele faz uma pergunta. Ele diz: Senhor, quando eu olho os céus, obra de tuas mãos, quando eu contemplo todas as coisas criadas nos céus, na terra, nos mares, e eu vejo a vastidão de coisas criadas, eu chego a me perguntar: o que é o homem, para que dele te lembres? Essa pergunta, o que é o homem, é uma pergunta que todos procuraram responder ao longo da história humana, ao longo da história do pensamento humano. É uma pergunta filosófica, e que, em suma, por interessante que seja, em João capítulo 18, nós vamos encontrar como que uma resposta, porque nós sabemos que o Cristo de Deus se fez carne, ele se fez homem. Estamos partindo de um pressuposto antropológico acerca do Cristo. O Cristo entra na história humana, ele se faz homem, e quando se faz homem, diz os Hebreus que ele se faz homem participante de carne e sangue, a nossa semelhança. Portanto, ele é um homem pleno, ele é um homem completo. Não se pode abstrair ou retirar ou negar nada da natureza humana da pessoa do Cristo encarnado. Jesus de Nazaré é 100% homem, embora 100% Deus, mas ele assume uma humanidade completa. E como tal, quando ele foi preso, depois de alguns julgamentos, agora julgado por Pilatos, então quando colocaram nele a coroa de espinhos, um manto sobre ele, na sua mão um cetro, ele foi levado para diante do povo no pretório, e do alto ele pôde ser visto por uma grande multidão de pessoas, e Pilatos, apontando para ele, diz: eis o homem, et homo, eis o homem. Tomando, portanto, a pergunta de Davi, o que é o homem? Nós temos um paradigma: o homem por excelência, o homem do plano de Deus, o homem do projeto de Deus, aquilo que Deus intencionou realizar com respeito ao homem, é mostrado e demonstrado na pessoa de Jesus de Nazaré. Eis o homem. Ele, portanto, é o nosso modelo, ele, portanto, é o nosso alvo. Razão porque Paulo vai dizer que nós estamos sendo conformados à imagem dele. Nós estamos num processo de salvação, como nós falamos aqui outras vezes, sobretudo na quarta-feira. Não pense você que a salvação de Deus é meramente objetiva. Não, ela é um processo. Já dizia o apóstolo Paulo aos Filipenses: aquele que começou boa obra em vós, a obra foi começada, ele há de completar. Se tem um começo e há de ser completada, é processo. Como Pedro também disse na sua epístola, que devemos nós confirmar a nossa vocação.
Se a obra de Deus começou a ser realizada em nós e devemos nós confirmar, é processo. Paulo vai dizer também aos Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Se temos que desenvolver, é processo. Por isso que Paulo vai dizer acerca de si mesmo que ainda que ele já tivesse crido no Messias, tivesse recebido a Cristo, ele diz: mas ainda não alcancei aquilo que eu devo ser. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Esse prosseguir para o alvo, ele é claro quando diz: não que eu o tenha já recebido, mas prossigo. Ora, Paulo não recebeu a Cristo? Recebeu. Mas quando ele diz não que eu o tenha já recebido, ele quer dizer o receber a Cristo em plenitude, na plenitude possível da nossa capacidade de seres criados, ainda é um alvo, ainda está por acontecer. Portanto, é processo. Então, quando Davi pergunta o que é o homem, a própria Escritura responde: é Jesus de Nazaré, o Cristo encarnado. Este é o pressuposto. Ou seja, quando você procura se entender o que é o homem, o que é você, o que é Adão, não pense em religião no momento, pense na obra criadora de Deus. Quando Deus criou o mundo e criou o homem, e Ele não criou, preste atenção, meros seres individuais, mas Ele criou Adão. Adão é a humanidade, portanto inclui todos os homens. Quando Ele criou a partir de um propósito. Essa pergunta, o que é o homem, de uma maneira geral, que chegará até você, o que eu sou enquanto homem criado por Deus, deve ser respondido à luz da Escritura, à luz da revelação. E eu separei pelo menos 5 pontos que respondem exatamente o que é o homem, para que você entenda a sua natureza mais profunda. Porque infelizmente, no tempo que a gente vive, quando você pensa no homem, você pensa em quê? Em corpos. Qual é o maior medo do ser humano? Quem sabe? A morte. Mas é a morte física ou a morte eterna? Você conhece alguém que morre de medo da morte eterna? Você já viu alguém? Meu Deus do céu, eu tenho um pavor da morte eterna, misericórdia. Já viram? Eu nunca vi. Agora, todo mundo tem medo de sofrer a morte física. Mas Jesus, Ele traz um ponto fundamental lá em Mateus capítulo 10, quando Ele envia os seus apóstolos a pregarem, e quando eles são enviados para um contexto muito hostil, e Ele fala assim: olha, não temam aqueles que podem matar tão somente o corpo. Temei antes de tudo aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Em outras palavras, o homem, ele tem uma parte inerente nele, chamada de alma, ora de espírito, ora as duas coisas. É uma parte interior espiritual que não pode ser tocada pelo homem. Homem algum pode tocar, ferir, matar a sua alma. Só Deus pode fazer expirar essa parte essencial do homem. Mas infelizmente nós pensamos sempre em quê? No corpo. A nossa ideia está voltada sempre para o corpo. Quando falo do Alexandre, vocês pensam nas minhas características físicas, e eu penso nas características físicas dos irmãos. É essa feição exterior que vem à mente. Por isso que o homem está empenhado constantemente, usando todas as suas forças para manter o corpo, para vestir o corpo, para alimentar o corpo, dar descanso ao corpo, dar lazer ao corpo, e se esquece que existe uma parte íntima, uma parte interior, o que Paulo vai dar o nome de o homem interior. É o homem de dentro, não é o homem de fora. E é esse homem interior que nós devemos entender um pouco, para que você saiba que você não existe para o mundo temporal, que você não existe meramente para as coisas materiais, que a despeito de tudo que há de material,
de que precisamos, existem um tanto de outras coisas, como Jesus vai dizer em Lucas, né? No capítulo 16, as riquezas espirituais, ou que ele chama de as verdadeiras riquezas, que nos aguardam no outro mundo, e que podem já hoje serem desfrutadas na medida em que nós nos conhecemos. O primeiro ponto que eu quero que os irmãos entendam e verifiquem na Escritura é o que a própria Bíblia chama de princípio. Interessante que em Gênesis, eu vou citando e vou coordenando o pensamento. Capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. As forças criadoras, Elohim, Gênesis capítulo 1, criou todas as coisas no princípio. E geralmente nós somos tendenciosos a entender esse princípio como sendo apenas uma marca temporal, um marco temporal, a partir do qual Deus criou. Mas numa leitura um tanto mais atenta, não somente a Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas a outros textos da Bíblia, vamos entender que esse princípio, ele é muito mais do que uma marca temporal. Esse princípio é uma essência. Esse princípio é o ser do qual nós fomos gerados. Por isso eu quero que vocês, irmãos, abram a Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vamos ler essa porção dialogando com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Faremos uma dinâmica para os irmãos entenderem melhor. Essa ala à minha esquerda pode declarar, como todos já conhecem o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando eu pedir que vocês falem bem alto. E se eu perguntar em que ou em quem Deus criou os céus e a terra? No princípio. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 18. Essa ala à minha esquerda, minha direita. O texto diz: ele, este ele é uma referência ao Cristo de Deus. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia. Lembra que eu falei para os irmãos, nós iríamos estudar esses temas todos voltados para a pessoa de Cristo, porque Ele é o nosso fundamento. E aqui está, portanto, a cristologia de Deus na obra de criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Está muito fraco. Não. Gente, vamos declarar, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Onde foi criado todas as coisas? No princípio. E eu pergunto, de acordo com o texto, o que é ou quem é o princípio? Diga: Ele é o princípio. Está na sua Bíblia? Não, está muito ruim. Essa dinâmica aqui foi melhor. Versículo 18: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Glória a Deus. Ele é o princípio. Nele todas as coisas foram criadas. Mas não é um mero princípio de fundamento externo, como quem constrói uma casa sobre uma rocha. Tem esse aspecto sim, porque é Ele quem sustenta a todas as coisas. Mas muito mais do que um mero princípio de base exterior, esse princípio é um princípio interior dentro do próprio homem. Veja na sua Bíblia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. Todos devem abrir a escritura. Não se esqueçam, porque eventualmente eu vou pedir que os irmãos repitam o que estão falando. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse fala assim: olha, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. Essas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira. Estas coisas diz o princípio da criação de Deus. Quem diz essas coisas que vão dizer agora aqui? Quem está dizendo? O princípio da criação de Deus. Esse princípio da criação de Deus é uma pessoa.
Cristo se apresenta à igreja em Laodiceia como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação, porque Ele é o... Gente, não vai dar. Porque Ele é o princípio. Ele, enquanto princípio, o que é dito? Onde Ele criou? Porque o princípio, Ele é o princípio. Esse de quem é dito? Assim diz o princípio da criação de Deus. Quando diz o princípio, preste atenção, da criação de Deus, você precisa entender algo. Ou seja, princípio enquanto a essência, enquanto a vida, enquanto o elemento divino que a tudo gera. Certa ocasião, um grande filósofo cristão do quarto século, mais conhecido por Santo Agostinho, ele trouxe a ideia seguinte, que até hoje contamina quase que 99,9999999% da cristandade. Ele diz que Deus criou todas as coisas do nada. A famosa teoria creatio ex nihilo, criação veio do nada. De onde veio o homem? Do nada. Ora, se o homem veio do nada, o que é o homem? Nada. Olha, se o homem veio do nada, ele só pode ser o quê? Nada. Mas você vai ler a Bíblia 1 bilhão de vezes, de Gênesis a Apocalipse, e em nenhum lugar você vai encontrar tal ideia ou tal expressão que Deus tenha criado todas as coisas do nada. Esta é uma grande mentira e um grande engano, porque Deus criou todas as coisas no princípio. Esse é o princípio originador, é o princípio gerador. É Ele quem gera, é Ele quem produz, é Ele que faz acontecer, que faz nascer, que faz germinar, é Ele que alimenta, é Ele que sustenta, é Ele que organiza. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4, rapidamente. Capítulo 1 de João, Evangelho, versículo 1 em diante. Capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim, preste bem atenção, são fundamentos, queridos. Isso que é para sustentar, alimentar e fundamentar a sua fé. Você vai caminhar sempre nessa direção. Todo dia quando você acordar, você vai se lembrar, Deus criou todas as coisas no princípio. Ele é o princípio. Ele é o princípio da criação de Deus. Você vai se lembrar de João capítulo 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante que João coloca aqui na sua Bíblia, aqui está verbo, porque é uma tradução que vem do latim, verbum, mas que o latim trouxe do grego logos. Mas quando João escreveu lá nos originais, no princípio era o logos, tente entender que João não inventou essa palavra, tampouco ele herdou do cristianismo, nem de Jesus, nem de outros apóstolos. Mas como nós sabemos, o ministério de João foi praticamente exercido em Éfeso, na Ásia Menor, e portanto estabelecido em Éfeso. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, que era um polo filosófico muito forte da antiguidade, porque ali vivera um filósofo no 4º século, 5º século antes de Cristo, chamado Heráclito de Éfeso. E Heráclito de Éfeso, a semelhança de outros filósofos também da antiguidade, de Alexandria, por exemplo, e de outros lugares, que entendiam que o logos, que se traduz por palavra, ou se traduz por discurso, todos eles entendiam que o logos era segundo a filosofia, não segundo o evangelho. Tente entender. Os filósofos, no seu pensamento carnal, mais intuitivo, diziam que o logos era a força criadora e geradora de todas as coisas. Então, quando alguém de Éfeso ouvia o termo logos, logo entendia
que se referia a um princípio criador, a um princípio que gera todas as coisas. Não tinha ideia de que tudo veio do nada. É até contraditório, tudo veio do nada. Não tem como tudo vir do nada, porque nada não gera nada, porque o tudo só pode vir do todo, e esse todo é o princípio, é a fonte, é a origem de todas as coisas. Por isso que João, quando vai escrever o seu evangelho, e ele está ali exatamente em Éfeso, tomando a palavra filosófica Logos, ele diz: olhem para mim, no princípio era o Logos estava com Deus. Aí ele instaura o conceito, e quando se diz logo, o Logos é Deus. Ou seja, o que os gregos chamavam, por exemplo, de força criadora, é Deus. É como que ele dissesse: eles estão certos, só não sabem qual é a identidade do Logos. O Logos de fato é o princípio criador, eles estão certos, só que nós olhamos essa força criadora como sendo o próprio Deus. Ele é o Logos. Agora veja o que João vai dizer acerca desse Logos, versículo 2: ele, o Logos, estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio. Quando diz por intermédio, quer dizer que o Logos, o princípio, ele é o agente, ele é o construtor, ele é o criador de todas as coisas. Entende? Agora veja o restante do texto, quando João diz: e sem ele. Essa expressão sem ele quer dizer a parte do que ele é, a parte do seu ser, a parte da sua natureza. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas criadas têm como quinta essência, com mais íntima essência, o Logos. O Logos, que no versículo 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Este Logos é a vida, portanto, vida criadora. Semana retrasada alguém me perguntou assim: Alexandre, defina o que é a vida. Eu entendi que a pessoa perguntava: defina o que é a existência, porque vida é Deus. Quando alguém morre, por exemplo, uma pessoa morre, ela faleceu, uma pessoa sofreu um acidente ou uma enfermidade, alguma coisa aconteceu e ela morreu. Eu pergunto: aquela pessoa, enquanto uma existência, morreu. Agora, a vida morreu? A vida não morre. Pelo contrário, ela é a causa ativa de todas as existências. Por isso que João vai dizer que o Logos, lá no princípio, que é Deus, esse Logos, ele criou todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele, porque ele é esta vida que gerou todas as coisas. Só que João dá um salto na história da criação e diz: e esse Logos, que é a vida em todos os seres, no homem é mais do que a vida, ele é a luz. A luz, a vida é a luz dos homens. Essa inteligência, capacidade de pensar, de discernir, de ser, de se pôr no mundo, de intervir no mundo, é o próprio Senhor. Não é sem razão que quando você lê Provérbios capítulo 20, versículo 26, salvo engano, versículo 27, o que diz lá? Que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o seu ser. Então, o que a Bíblia chama de espírito do homem é a lâmpada de quem? Dele, porque ele é a luz. Há uma íntima e uma relação muito profunda, intrínseca, entre a lâmpada e a luz. Se o espírito humano é a lâmpada, a luz, que é a vida que está contida na lâmpada, é que ilumina o homem, trazendo-lhe primeiramente a iluminação do conhecimento da sua existência. É o que faz o homem saber que ele é homem, que o outro é homem, o que as demais criaturas não possuem. Mas em seguida, essa luz também é a luz espiritual, que faz o homem ter a ideia
de que há um Deus criador. Tanto é que, se você procurar na história da humanidade, na antiguidade, você vai perceber que todos os homens, onde quer que eles estejam, eram pessoas crentes. Crentes no sentido de que todos têm a ideia de Deus, todos buscam de alguma maneira Deus, cada um a seu jeito. Se certo ou errado é outro departamento, mas o homem tem uma busca dentro de si. Essa busca só é possível porque há uma lâmpada dentro dele que, ao ser iluminada, ao resplandecer, que é essa vida que é o próprio Deus no espírito humano, te faz ter esse entendimento, essa percepção, essa possibilidade, essa busca. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Vamos nos remeter a esse versículo por duas vezes. Atos 17. Estão me entendendo? Amém? Atos capítulo 17, versículo 26 diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo Deus fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Então, dois pontos importantes. Primeiro, de um só fez toda a raça humana para habitarem sobre a terra e para buscarem a Deus. Três pontos, portanto. Primeiro ponto: Deus fez toda a raça humana de quê? Diga, de um só. E todos os homens criados de um só, não se esqueçam, foram criados para habitar, ou para habitar os céus? Para ir para o céu, morar no céu, virar anjo? Não, para habitar a terra. É aqui onde você vai habitar. É aqui que os justos herdarão a terra. É aqui que você é o sal da terra. É aqui que você é luz do mundo. Não queira se refugiar num lugar para se livrar dos seus problemas. Que é o homem criado por Deus, do princípio, que é o próprio Logos, foi criado para habitar a terra e para buscar a Deus. Mas há uma curiosidade: quando se faz um estudo meticuloso da Escritura, e o estudioso, portanto, vai até um texto grego, quando você lê essas informações a partir da língua grega, você é surpreendido com algumas coisas que o texto em português, embora diga, mas ele não diz. E portanto você não vai saber se você não buscar a origem daquelas palavras. Quando diz de um só fez toda a raça humana, o que você entende? Que toda a raça humana foi feita de um só. De quem? De Adão. De Adão saiu todo mundo. É a ideia que vem imediatamente. Mas quando você lê essa expressão de um só, lá no grego, não dá a ideia de Adão, tampouco de algum homem do qual todos vieram. Não tem essa ideia. Pelo contrário, se você tomar a expressão grega, ela será traduzida literalmente: de um só princípio Deus criou todos os homens. Eu creio nisso profundamente. E quando eu entendi isso, esse entendimento, ele revolucionou toda a minha cabeça. Porque nós tínhamos uma teologia já construída há muito tempo. De repente eu comecei a entender por meio da Escritura, não por outro meio. Ou se alguma coisa me veio de fora, eu trouxe para dentro para verificar o testemunho das Escrituras. Eu entendi claramente Atos 17, versículo 26, se ler no grego: de um só princípio todos os homens vieram à sua existência. Todos os homens. Portanto, se você é brasileiro, chinês, japonês, coreano, russo, quem mais? Americano, polonês, cearense, paraibano, não importa. Você veio de um só princípio. Eu vim de um só princípio. Quando nós entendemos que esse princípio é o próprio Deus, nós chegamos a uma grande descoberta. Deus é o Pai de todos.
e todos somos filhos de um único Pai. Entendemos que nós somos uma grande família universal, e que as fronteiras e as nações são mecanismos meramente humanos, sem contar com as questões de cultura, de língua, de etnia. Mas a fronteira que divide os homens, os separam, gerando a ideia do racismo, gerando a ideia de uma nação ser melhor ou superior à outra. Tudo isso é destruído quando você entende: todos os homens vieram de um mesmo princípio. Logo, o Cadmo é o meu irmão. Logo, a Silvia é minha irmã. Não, mas tem mais: o Amarildo é meu irmão. E aquele que eu nunca vi, mas está em algum lugar do planeta, se é homem, se é mulher, se tem as suas complexidades que ninguém consegue explicar, se é hétero, se é homo, se é crente, se é ateu, se é judeu, nada disso importa, no sentido, cuidado, nada importa, eu quero dizer que essas coisas não nos fazem diferentes, porque todos vêm de um único e de um mesmo princípio. Depois que todas as cascas, todos os pacotes, os embrulhos forem tirados de todos, não tem mais branco, negro, nem índio, nem brasileiro, nem americano, não tem crente, todos são uma essência única, proveniente do próprio Deus. Por isso em Gênesis capítulo 2:7 diz que havendo Deus feito o homem, a palavra lá, Adão, não entenda Adão como um indivíduo, cuidado, a palavra Adão na sua Bíblia vem de uma origem hebraica que significa humanidade. Quando Deus cria a humanidade do pó da terra, e esse corpo do pó é a parte material, externa, é o que a Bíblia chama de homem exterior, estava lá apenas como um boneco, não era ainda uma existência viva e orgânica. Mas o que Deus fez? Conforme Gênesis 2:7, o que Deus fez? Ele soprou nas narinas da humanidade o fôlego de vida. Esse é o segundo ponto. Aquilo que a Bíblia chama de princípio, do qual todos vieram e do qual todos participam, é chamado de o Espírito de Deus. Puxa vida, nós vamos ler a Escritura e fica imaginando um Deus soprando. Esse vento, esse sopro que você sopra, se você quiser fazer uma experiência, só você soprar a sua mão. Esse vento é de natureza física, ou não? Ou estou errado, professor Josué? Você que é um doutor em física quântica, é físico? Deus é? Que sopro é esse que sai da boca do Eterno? Vento. É o ruá divino. Se traduz literalmente: soprou Deus para dentro do homem o seu próprio Espírito. É o Espírito de Deus que habita você. Eu falei no início, eu adverti os irmãos: cuidado para não vir com os questionamentos e te impedir de entender este ponto. Sobre o problema do pecado, direi lá na frente. Sobre a questão da regeneração, novo nascimento, falarei lá na frente. Entenda apenas hoje: Deus, ao criar o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego, o ruá, o Espírito, o pneuma de Deus. De Deus só sai Deus, não sai vento, porque Ele é Espírito. E Ele sopra essa essência espiritual, que é Ele próprio para dentro do homem. E para que você não tenha nenhuma dúvida, leia na sua Bíblia agora, em Isaías capítulo 42, versículo 5, quando está dito claramente, para que ninguém tenha nenhuma dúvida desse ensinamento:
porque eu sei que muitos discordam. Eu sei, eu também já discordei disso no passado. Josué já discordou disso. E muitos agora vão usar, está vendo aí? Olha só o ensinamento do pastor Alexandre, vão dizer assim: está dizendo que todo mundo tem um sopro de Deus. Todo mundo. Sabe por que eles não querem que todo mundo tenha o sopro de Deus? Para manipular. Porque se só eu tenho o sopro e aqueles que estão comigo têm o sopro, quem não concorda comigo não tem o sopro, então todos têm que vir para cá para terem o sopro, porque somente por meio da minha pregação, da minha palavra, você pode receber o sopro. É para manipular você, encabestrar você, te tornar cativo. Mais ou menos você, todos têm. Aí o outro vai falar assim: então qual é a vantagem de ser crente? Você quer vantagem? Você quer vantagem? Que ideia de vantagem é essa? Você tem que falar assim: puxa, que alegria. Então eu tenho e não sabia que tinha. Ou então eu tenho e sabia que tinha, mas glória a Deus, porque meu pai, que ainda não se converteu ao evangelho, também tem. E ele tem que saber que ele tem, porque essa é a boa nova do evangelho, que o verbo veio e ele é a luz do mundo e é a luz do homem dentro dele. Mas você tem que saber que Deus habita todos, mesmo naqueles que não acreditam nele. Ele está ali, ó, fazendo o coração pulsar. Tudo acontece a partir desse princípio. Isaías 42, versículo 5: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está. Quem tem fôlego de vida aqui? Respira. Esse fôlego está aí. O que acontece quando o homem morre fisicamente e o pó volta à terra como era, e o espírito, o fôlego, volta a Deus que o deu? Mas será que é só isso? Olha o texto: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e aquele que dá o Espírito aos que andam sobre a terra. Você anda sobre a terra? Os chineses andam sobre a terra, os judeus andam sobre a terra, os ateus andam sobre a terra. De um só princípio Deus criou toda a raça humana para habitar a face da terra, e esses que habitam a face da terra, eles estão andando sobre a terra. A todos eles o Senhor dá o Espírito. Vão dizer: pastor, aqui está com E minúsculo, então deve ser espírito humano. Bem, a princípio, essa questão de maiúscula e minúscula não é uma questão própria dos textos bíblicos. Isso é a questão da posteridade. Então, vírgula, maior, menor, tudo isso são coisas gramaticais do futuro. Todas as escrituras, elas são unciais, são maiúsculas. Então não é critério algum para você tentar argumentar. Mas eu ainda penso que é espírito humano. Mas Deus, ele não dá espírito. Você sabe como é que você torna alguma coisa indefinida ou genérica? Se eu falar assim: dê-me uma cadeira, Cadmo, dê-me uma cadeira. Uma. Pronto, ele vai pegar. Não pode ser aquela outra, não, porque é uma cadeira. Se eu disser: ô Cadmo, me dê a cadeira, o máximo que pode acontecer, o mínimo, ele pergunta qual, porque eu disse a. Eu tornei aquilo que eu quero de modo definido. Mas uma outra maneira de você indefinir é não usar nenhum artigo. Dê-me cadeira. Dê-me cadeira. Qualquer uma, não tem artigo, indefiniu. Mas quando disse Deus, ele não dá um espírito, tampouco ele não dá espírito, mas Deus, ele dá o Espírito a quem? Aos homens que andam sobre a terra. O que a Bíblia chama de princípio, já vimos, agora chama de o Espírito. E para quem quiser tirar toda e qualquer dúvida, leia 1 Coríntios.
ou melhor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito. Vocês não ficam alegres com isso, não? Diga: o Senhor é o Espírito, e Ele dá o Espírito aos que andam sobre a terra. E o Senhor é o Espírito, e Ele dá o Espírito aos homens que andam sobre ela. O que é princípio é também o Espírito de Deus. E é por isso que Paulo, ao tratar do homem, e agora preste atenção, porque esse é um ponto fundamental do desenvolvimento do pensamento. Quando Paulo fala sobre os homens, preste atenção. Não quando ele fala sobre a igreja, é outra coisa. Ele também fala sobre a igreja em outros lugares. Mas quando Paulo está lá na Grécia, lá em Atenas, pregando para os gregos, preste atenção, esse é um ponto fundamental. E ele então está pregando com o fim de que esses gregos, seus ouvintes, a plateia, essas pessoas possam compreender o Evangelho e possam receber o Evangelho. Portanto, Paulo, ele fala umas coisas magníficas, gloriosas. Me acompanhe, Atos 17, 26. Vamos voltar àquele texto que lemos agora há pouco. Já falamos de 2 pontos, quais foram? Já falamos de 2 pontos, quais foram? Falamos sobre o princípio e falamos sobre o Espírito. O princípio, o Espírito. Terceiro ponto agora que eu quero tratar com os irmãos. Atos capítulo 17, versículo 26 em diante. Olha o que Paulo disse. Temos que ouvir, pessoal. Temos que sentir prazer nessas coisas boas. Ele diz assim, vou ler do 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, se há algum santuário, este não é feito pelo homem. O santuário é a casa, é a habitação. Onde Deus habita? Vão dizer alguns, dentro do crente. E eu não duvido disso. Mas quando diz dentro do crente, isso exclui todos os demais. Isso é grande erro. Outros vão dizer, não, ele habita nos céus. Pastor, mas a Bíblia está cheia de textos que fala isso. Pai nosso que estais nos céus. O senhor fica pensando num Deus que habita uma galáxia distante, mas tão distante, que eles têm que gritar para ver se ele ouve. Gritam. E o pior, veja o conceito de Paulo. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Portanto, se há algum santuário, é o próprio homem. E se há outro santuário, é a própria criação de Deus. Olha o que ele diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Dá a vida. Versículo 26, né? Ou 25, no finalzinho. Respiração e tudo mais. Ele dá vida, respiração e tudo mais. 26. De um único princípio fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, da habitação dos homens, para buscarem a Deus. Para um pouquinho, olhe para mim. Então, olha como ficou claro. O Deus que criou os céus, a terra e tudo quanto há, o Deus que não habita em santuários feitos pelo homem, o Deus que de um só criou toda a humanidade, que depois de fixar os tempos, colocou o homem sobre a terra para habitar a terra e para o buscar, para buscá-lo, que seja melhor, para o buscar. Deus, ao criar o homem desse único princípio, que é o Cristo, que é o Logos, que é o Espírito,
É esse Logos, esse Espírito, que move o homem para buscar a Deus. Quem já viu aqui uma vaca buscando a Deus? A vaca está lá. Onde vai, dona vaca? Vou buscar a Deus. Já viram isso? Um cavalo, um jacaré, um preá, um pato, um marreco, uma galinha. Quem mais, pastor José? Fala aí. Já viram? Agora, e o homem? O homem primitivo buscava a Deus? O homem da atualidade busca a Deus? Sabia que o ateísmo é a grande exceção da humanidade? Não há registro histórico de que o ateísmo seja algo sem origem. Ateísmo é uma invenção humana, porque aquilo que é natural do homem é buscar a Deus. Embora Paulo vai dizer que há os problemas de buscar a Deus. Cada um busca a seu jeito, a seu modo, com seu entendimento. Não significa que está certo, e nem que todos os caminhos levam a Deus. Não é isso. Mas o fato é que todos buscam a Deus. Você lembra que você não era evangélico, nem cristão, e você buscava a Deus? Minha mãe conta as histórias dela de conversão, experiência com Deus. Desde a infância ela buscava. 5 aninhos de idade minha mãe buscando a Deus. Quem foi que ensinou para ela buscar a Deus? 5 anos de idade? O pai bruto da roça, só na roça o dia todinho. Como que uma criança de 5 anos busca a Deus? Vão dizer que é uma questão de família. A família introduz, ensina. Mas e as famílias que não ensinam? Por que existe um clamor dentro de todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares? Que clamor é esse? Que sede é essa? Que vazio é esse? Que desejo pelo transcendente é esse? Está aqui, capítulo 17, versículo 27. Para buscarem a Deus. Deus criou o homem para que esses homens busquem a Deus. Aí vem uma questão: se porventura tateando o possam achar. Aí Paulo coloca agora um problema que nós não vamos tratar hoje, mas sabe que o homem está determinado buscar a Deus, e ele vai buscar. Agora, esse homem que está determinado que busque, ele vai buscar porque tem algo dentro dele que clama por Deus. Só que esse homem agora, no ato da sua busca, ele está cego. Tratarei da cegueira no outro tema, hoje não. Hoje é só sobre a natureza crística do homem. Perfeito? Paulo disse bem que tateando, esse verbo tatear é um eufemismo para se referir ao fato de que os homens estão cegos espiritualmente. E porque está cego, ele terá que usar as mãos como quem procura identificar o objeto do seu desejo, da sua busca, que seria Deus, com as mãos. Por isso que os homens criam Deus cavalo, Deus vaca, Deus galinha, Deus cobra. Por quê? Porque o homem está sendo enganado pelo seu tato. Ele vai criando uma série de deuses, porque ele só pode tatear. Ele não consegue ainda enxergar. Olha o que Paulo diz, versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Ele fala: pastor, mas e agora, hein? Se os homens estão tateando, como é que faz? Como é que alguém que está tateando, que não enxerga, poderá encontrar o transcendente? De que maneira? Aquele que ninguém nunca viu, nem é capaz de ver. Como encontrar? Tem pessoas indo para Israel, a terra de Israel, para encontrar Deus lá, achando que indo para lá terá um encontro com Deus. Aí você imagina, né? Você tem 20 mil reais para ir para lá resolver esse problema? Você não tem, só o Jailson tem, o Cadmo tem, a Silvia tem, o Alan tem, o restante não tem. Eu estou mentindo? O restante não tem. Então quem não tem, não terá encontro com Deus. Josué, será que você está enrolado, Josué?
já era. Se depender de Israel, você está enrolado. Não vai. Mas olha a ideia das pessoas, é isso que elas pensam. Elas querem ser batizadas no Rio Jordão, tomar água do tanque de Siloé. Não, mas outros vão a Meca. Não, a Meca. Outros querem ir a Meca. Quem não pode ir a Meca e não pode ir a Israel, vai pelo menos no Brás. São Paulo aqui pertinho. Conhece lá? Brás. Quem já foi no Brás comprar roupa? Vão ao Brás. Quem não consegue ir ao Brás, está indo em templos feitos por mãos humanas atrás de Deus, porque acha que Deus está dentro dos templos feitos por mãos humanas. Ah, pastor, e agora? Então Deus não está aqui? Está na sua casa, na minha casa. Você só pode falar como disse o salmista: para onde eu fugirei do teu espírito? Porque se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu descer ao inferno, tu estarás. Tu me cercas por detrás e por diante. O Senhor está permeando todo o meu ser, as minhas células, os meus tecidos, meus órgãos, meus músculos, meus nervos. Estou totalmente tomado de Deus. O que Paulo vai dizer aqui, versículo 27: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que, aí vem a boa nova do Evangelho, bem que não está longe de cada um de vós. Nós temos que pregar isso todos os dias, porque senão nós vamos estar nos enganando e enganando a outros também. Pastor, qual é a vantagem de congregar? Comunhão, pertencimento, edificação, abraço, cordialidade, misericórdia, quebrantamento do ego, porque tem muitos que não congregam para se preservar. Depois da internet, a melhor coisa do mundo é ficar em casa, fechadinho, de cueca, cirola, baby doll, porta, deitado no sofá, é um suco de laranja, outros falam: me dá uma cerveja. Isso quando estão lá ouvindo a mensagem. Quando estão, é cômodo, não tem que ajudar ninguém, não tem momento de oferta para ele, porque ele não vai ofertar, porque vai ajudar o quê? Cada um se vira. Eu nem lá eu vou para não tomar água de lá. Se tiver um irmão passando necessidade, eu não tenho nem conhecimento. A vantagem do congregar é você mesmo, não é Deus. Atende às nossas necessidades humanas, atende às nossas necessidades espirituais, que são humanas. Você não é um espírito, não é um anjo. Nós somos seres sociais. De modo que Paulo diz: para buscar a Deus, se porventura tateando possa achar, se bem que não está longe de cada um de nós. Para quem Paulo está dizendo isso? Para a igreja? Ele está num antro de idolatria, no meio de uma praça, com centenas de altares e ídolos de toda sorte, falando para aqueles que são politeístas, aqueles que não têm a lei, não têm os profetas, não têm Moisés, não têm Arão, não têm Abraão, não tem ninguém, como diz Paulo, falando para aqueles sem Deus, sem esperança, sem as alianças, forasteiros, errantes. E Paulo diz para esse grupo de pessoas: Deus não está longe de vocês. Diga para o seu irmão: ele não está longe de você. Pode falar, fala com coragem, fala como boa nova. Dila, acorda, Dila. Diga assim: Deus não está longe de você. Ela, tá bom, você não gosta de falar com quem está do lado, mas diga assim: Deus não está longe de mim. Diga. Onde é que ele está então, se não está longe? Paulo continua dizendo: não está longe de cada um de nós, pois explicativo,
Qual é a razão, Paulo, que você tem para afirmar que não está longe de todos nós? Sabe por quê? Porque nele, no princípio, no Logos, no Espírito, no Cristo, em Deus, porque nele vivemos. Diga: eu vivo em Deus. Diga: eu vivo no princípio. Diga: eu não tenho como me ausentar dele, não posso fugir dele. Eu vivo nele. Diga: eu existo nele. Diga: eu me movo nele. Até aqui só questões basicamente, ou a ideia pode gerar uma ideia de exterioridade. Eu estou sobre ele, andando nele, me movendo nele. Mas segue o texto, que a coisa vai melhorar. Versículo 28: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Aqui é o evangelho transversal. O que é o evangelho transversal? É o evangelho que vai perpassando toda a história, todos os homens, todos os lugares, todas as línguas. Há o evangelho sendo pregado por crentes, por apóstolos, por místicos, por profetas, por poetas. Quem reduziu Deus ao cristianismo foram os crentes. Deus é imanente a todas as coisas. Versículo 28: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas, alguns dos poetas de vocês, alguns dos poetas gregos têm dito. É verdade. O que os gregos poetas falavam, nesse sentido agora, é texto bíblico. E não somente texto bíblico, mas agora aqui é palavra de Deus. Porque dele também somos geração. Diga: dele somos geração. Os gregos, geração de quem? De Deus. Porque todos os homens vieram de um só princípio. Ele é o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Cristo é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É o logo, é a quintessência, é a vida, é a luz. Dele também somos geração. Geração, você pode colocar: dele somos prole. É a palavra grega. Ah, pastor, prole, uma palavra diferente, ruim. Você pode falar: dele somos família. Todos os homens é uma grande família, porque todos vêm de um só princípio. Todos vêm de um mesmo Espírito. Todos vêm, princípio, Espírito. Todos vêm do Logos, do Cristo. Portanto, se falamos do princípio, falamos do Espírito, falamos agora da imanência. Dizer que nele todos vivem, todos existem, todos se movem, tudo o que há está nele, e dele somos geração, significa que ele nos gerou. Cuidado, ele gerou você. Você é gerado. Mas não, essa aqui não é um discurso para você sair daqui agora tal. Não, é para você entender o que é o homem, entender a si mesmo, saber que Deus te criou com propósito, com plano, e que toda a sua vida, toda a sua existência agora tem que ser canalizada para esse entendimento grande, a imanência de Deus. E é essa imanência de Deus que significa Deus em tudo e em todos. Eu não disse que Deus é tudo. Isso seria uma espécie de, como é que dá o nome? Panteísmo. Não. Deus, se ele se reduzir à criação, ele não pode nem ser Deus. O Deus transcendente está presente
em tudo e todos, e quando a criação se esgota, Ele é eternamente Deus. Não confunda Deus com a criação. Falamos do princípio, quem entendeu o princípio? Falamos do Espírito, quem entendeu o Espírito? Falamos da imanência, quem entendeu a imanência? Só para te dar mais um texto para reforçar, Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 6. Paulo pregando o Evangelho, ele sempre tocando nos mesmos fundamentos, nas mesmas bases. Capítulo 10, versículo 6, ele diz: mas a justiça decorrente da fé, assim diz. O que a justiça decorrente da fé diz? Não pergunte em teu coração: quem subirá aos céus para trazer do alto a Cristo? Diz para o seu irmão: não pergunte isso não. Pergunta não. Não diga isso não. Mas por que não? Quando você fala quem subirá, você quer dizer ele está tão longe. E quem é que vai responder? Eu vou lá. Quem é que vai responder? Se dependesse de alguém lá, tudo estaria acabado. Então não diga, não direcione o seu olhar para cima. Não que você não possa fazê-lo, mas não direcione no sentido de você achar que olhando para cima, você está olhando para Ele, como se Deus fosse uma questão de espaço-tempo. E não é. Não diga em teu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, nem diga, versículo 7, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dos mortos. Não procure os extremos, os céus e o inferno. Não queira ir. Não é uma questão de deslocamento, é uma questão de imanência. Sabe por que não podemos dizer isso? Ora, se eu não posso dizer subir nem descer, o que eu devo dizer? Versículo 8: porém, que se diz? O que dizer? Quero que você repita comigo: a palavra, o Logos, o Verbo, o Cristo, o princípio, o Espírito está perto de ti. Alguma dúvida? Onde é que Ele está? Rosirene, onde é que Ele está? Perto. Diga com força, com energia. Profunda verdade, irmãos. Ele está perto de ti. Mas que tanto perto? Na tua boca. Na tua boca e no teu coração. Ele está aí. A boa nova do Evangelho é anunciar às pessoas de onde elas vêm, quem elas são em Deus. Porque o pecado, tema das próximas mensagens, fez o homem não saber quem é Deus, nem quem o homem é. Por isso tanta confusão, por isso tanta doutrina, por isso não toque, não mexa, não beba, não faz, não dance, não cante, não olhe. Por isso essa ideia de que você tem que virar um eremita, virar uma monga, um engessado, para tentar, quando morrer, ir para o céu. Eu não quero ir para o céu. Pronto, não quero. Você quer? Agora? Quer ir para o céu, mas não quer ir agora. Está vendo? E eu costumo dizer, está vendo aí, Rodolfo? Quem diz que quer, mas não quer. Eu desejo tanto ir para o céu agora. Não. O céu é tão bom que ninguém quer ir para lá agora. O bom tem que ser postergado. Porque não é tão bom assim, ou você não tem tanta certeza de que lá é melhor do que aqui. Bem, de todo modo, tem aqueles que falam, não,
se for para ir para o céu, agora eu quero. Céu é lugar de outros seres, de outras naturezas. Deus criou o homem para habitar a terra. Por isso o Apocalipse conclui dizendo: vi novo céu e nova terra, e a nova Jerusalém que desce, ela não sobe, ela desce do céu, da parte de Deus. É assim que conclui o Apocalipse. Mas veja, versículo 8 do capítulo 10 de Romanos: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.